Pergunta: pode dar um exemplo de como fazer uma conexão empática com alguém? Comece dizendo a ele o que fizeram, como se sente, qual necessidade sua não está sendo atendida. Então, o que é possível ser feito para tornar a vida mais maravilhosa? Isso assume a forma de um pedido claro. Precisamos pedir o que gostaríamos que fizessem para tornar a vida mais maravilhosa para nós. Já lhes confessamos a dor que sentimos em relação a seu comportamento e que necessidades nossas não estão sendo atendidas. Agora, vamos dizer o que gostaríamos que fizessem para tornar a vida mais maravilhosa para nós. A comunicação não violenta sugere que façamos nosso pedido usando a linguagem da ação positiva. Vou explicar o que quero dizer. Positiva no sentido do que você quer que façam, em contraste com o que você não quer ou com o que deseja que parem de fazer. Chegamos a um lugar diferente com as pessoas quando somos claros sobre o que queremos, em vez de apenas lhes dizer o que não queremos. Um bom exemplo disso foi uma professora num workshop recente que falou: Marshall, você acabou de me ajudar a entender o que me aconteceu ontem. O que foi? Perguntei. Havia um garoto batucando no livro enquanto eu falava com a turma. E eu disse: por favor, pare de batucar no livro. Então, ele começou a batucar na carteira. Veja, dizer às pessoas o que não queremos é muito diferente de lhes dizer o que queremos. Quando tentamos fazer alguém parar alguma coisa, parece que a punição seria uma estratégia eficaz. Mas, se nós fizermos 2 perguntas, nunca mais usaremos punição. Nunca a usaríamos com crianças. Criaríamos um sistema jurídico, um sistema correcional, que não puniria criminosos pelo que fizeram. E não tentaríamos punir outros países pelo que fazem conosco. A punição é um jogo perdido. Como já mencionei, veríamos isso se fizéssemos 2 perguntas. Pergunta número 1. O que queremos que a outra pessoa faça? Veja, não é o que não queremos. O que queremos que a outra pessoa faça? Mais uma vez, se só fizéssemos essa pergunta, talvez ainda parecesse que às vezes a punição funciona, porque provavelmente conseguimos nos lembrar de ocasiões em que usamos punição e não tivemos sucesso ao levar alguém a fazer o que queríamos. Mas, se acrescentássemos uma segunda pergunta, veríamos que a punição nunca funciona. E qual é? Que razões queremos que o outro tenha para fazer o que queremos que faça? O propósito da comunicação não violenta é criar conexões para que as pessoas realizem as coisas umas para as outras, por compaixão, por conexão com a energia divina, por servir a vida, não por medo de punição, não por expectativa de recompensa,
mas graças à alegria natural que sentimos ao contribuir para o bem-estar uns dos outros. Portanto, quando fazemos nosso pedido, pretendemos que seja positivo. O que queremos? Pergunta: como expressar suas necessidades em forma de pedidos sem que soem como exigências? Queremos fazer pedidos claros e afirmativos, mas desejamos que os outros saibam que são pedidos e não exigências. Mas qual é a diferença? Primeiro, não dá para saber a diferença pela forma bem educada de pedir. Portanto, se dissermos a alguém que mora conosco: será que você poderia pendurar suas roupas quando as tirar? Isso é um pedido ou uma exigência? Ainda não sabemos. Nunca dá para saber se algo é um pedido ou uma exigência pela forma educada da frase, nem por sua clareza. O que determina a diferença entre o pedido e a exigência é como tratamos a pessoa quando ela não faz o que pedimos. É isso que revela se fizemos pedidos ou exigências. Agora, o que acontece quando as pessoas ouvem exigências? Bom, no caso de algumas pessoas, fica bastante óbvio saber quando elas ouviram nosso pedido como exigência. Certa vez pedi a meu filho mais novo: você poderia pendurar seu casaco no armário? E ele respondeu: quem era seu escravo antes de eu nascer? Tudo bem. É fácil estar perto de uma pessoa assim, porque quando ela ouve nosso pedido como exigência, a gente sabe na mesma hora. Mas outras pessoas, ao ouvirem um pedido como exigência, reagem de maneira bem diferente. Dizem: está bem, mas não fazem. O pior caso é quando a pessoa ouve a exigência, diz: está bem e faz. Mas faz porque ouviu uma exigência. Tem medo do que aconteceria com ela se não fizesse. Toda vez que alguém executa o que pedimos por culpa, vergonha, dever, obrigação, medo de punição, qualquer coisa que a pessoa faça por nós com essa energia custará caro para nós. Queremos que as pessoas só realizem algo por nós quando estiverem conectadas com aquele tipo de energia divina que existe em todo mundo. A energia divina se manifesta para mim pela alegria que sentimos ao nos doarmos uns aos outros. Não fazemos isso para evitar punição, culpa, nem nada dessas coisas. Pergunta: e a disciplina? O que você sugere soa como permissividade. Algumas pessoas não conseguem acreditar que é possível manter a ordem na casa e no governo se não forçarem os outros a fazer as coisas, se não houver exigências. Por exemplo, uma mãe com quem eu estava trabalhando perguntou: mas Marshall, tudo muito bom, tudo muito bem. Esperar que os outros reajam com a energia divina. Mas e as crianças? Quer dizer, a criança primeiro precisa aprender o que tem que fazer, o que deve fazer. Essa mãe usava palavras ou conceitos que considero os mais destrutivos do planeta hoje.
ter que e dever. Ela não confiava que houvesse tanta energia divina nas crianças quanto nos adultos, para que fizessem coisas não por temerem punição, mas por verem a alegria que vem de contribuir para o bem-estar dos outros. Respondi à mãe. Espero que hoje eu consiga lhe mostrar outras maneiras de apresentar as coisas a seus filhos que sejam mais próximas de um pedido. Eles veem suas necessidades. Não fazem porque acham que têm que fazer. Eles analisam a escolha e respondem com essa energia divina dentro deles. Todo dia faço montes de coisas que detesto fazer, mas há algumas coisas que a gente tem que fazer, retrucou ela. Pode me dar um exemplo? Tudo bem, eis um exemplo. Quando sair daqui hoje à noite, terei que ir para casa cozinhar. Odeio cozinhar. Odeio com todas as forças, mas é uma daquelas coisas que a gente tem que fazer. Faço isso todo dia há 20 anos. Odeio, mas a gente tem que fazer certas coisas. Veja, ela não cozinhava com a energia divina. Ela cozinhava com esse outro tipo de consciência. E eu lhe disse: bom, espero que hoje eu consiga lhe mostrar um modo de pensar e de se comunicar que a ajude a voltar a ter contato com sua energia divina e a ter certeza de que você só age a partir dela. Então, você poderá apresentar as coisas aos outros para que eles possam agir com essa energia divina. Ela aprendeu depressa. Foi para casa naquela noite e anunciou à família que não queria mais cozinhar. E recebi retorno da família. Umas 3 semanas depois, quem apareceu no treinamento foram seus 2 filhos mais velhos. Eles chegaram antes do treinamento e me disseram: queríamos lhe contar quanta mudança ocorreu em nossa família depois que nossa mãe veio ao seu workshop. Ah, sim, comentei. Sabem, estou muito curioso. Ela me contou todas as mudanças que vem fazendo na vida. E sempre fico me perguntando como isso afeta os outros membros da família. Portanto, estou contente por vocês terem vindo hoje. Como foi naquela noite em que ela foi para casa e disse que não queria mais cozinhar? O filho mais velho respondeu: Marshall, eu disse a mim mesmo, graças a Deus, agora talvez ela não reclame tanto depois de cada refeição. Pergunta: como posso saber se estou me conectando com o que está vivo em outra pessoa? Quando fazemos coisas que não vêm dessa energia divina em cada um de nós, essa energia divina que torna natural a doação compassiva, quando vem de qualquer padrão culturalmente aprendido de fazer as coisas, porque devemos ou temos que, por culpa, vergonha, dever, obrigação ou para ganhar recompensas, todo mundo paga por isso. A comunicação não violenta quer que sejamos claros, que só respondamos quando nossa resposta vier dessa energia divina. E você saberá que vem quando estiver disposto a fazer o que foi pedido. Mesmo que dê muito trabalho, será alegre se seu único motivo for
tornar a vida mais maravilhosa. Quando juntamos tudo isso, fica assim. Podemos começar um diálogo com outras pessoas, lhes dizendo o que está vivo em nós e o que gostaríamos que fizessem para tornar a vida mais maravilhosa para nós. Então, não importa como respondam, tentamos nos conectar com o que está vivo nelas e o que tornaria a vida mais maravilhosa para elas. Mantemos esse fluxo de comunicação funcionando até encontrarmos estratégias para satisfazer as necessidades de todos, a fim de sempre ter certeza de que, sejam quais forem as estratégias com que concordem, as pessoas concordem livremente, pelo desejo sincero de contribuir para o bem-estar uns dos outros. Pergunta: pode dar outro exemplo de como você usou esse processo para se conectar com os outros? Eu estava trabalhando num campo de refugiados num país não muito amigo dos Estados Unidos. Havia umas 170 pessoas reunidas. E quando meu intérprete anunciou que eu era um cidadão americano, uma das pessoas ficou de pé e gritou para mim: assassino! Naquele dia, fiquei contente de conhecer a comunicação não violenta. Ela me possibilitou ver a beleza por trás da mensagem daquela pessoa, o que estava vivo e era humano nela. Fazemos isso na CNV, ouvindo os sentimentos e as necessidades por trás de qualquer mensagem. Assim, eu disse àquele homem: o senhor está sentindo raiva porque sua necessidade de apoio não é satisfeita pelo meu país? Isso exigiu que eu tentasse perceber o que ele sentia e necessitava. Eu poderia ter me enganado, mas mesmo que nos enganemos, quando tentamos nos conectar de verdade com a energia divina em outros seres humanos, seus sentimentos, suas necessidades no momento, isso mostra a eles que, não importa como se comuniquem conosco, nos preocupamos com o que está vivo neles. E quando uma pessoa confia nisso, conseguimos fazer uma conexão na qual a necessidade de todos possa ser atendida. Porém, não foi rápido, porque aquele homem sentia muita dor. No entanto, meu palpite estava certo, porque ele respondeu: você está certíssimo, e acrescentou: não temos saneamento básico, não temos casa. Por que nos mandaram suas armas? Então, Senhor, se eu ouvi direito, o Senhor está dizendo que é muito doloroso quando precisa de coisas como saneamento básico e moradia e lhe mandaram armas no lugar. É muito doloroso, respondi. É claro, retrucou ele. Sabe o que é viver nessas condições durante 28 anos? O senhor está dizendo que é muito doloroso e que precisa de alguma compreensão das condições em que vive. Uma hora depois, o homem me convidou para jantar no Ramadã em sua casa. É isso que acontece quando conseguimos nos conectar com o que está vivo em nós, com a humanidade um do outro.
com os sentimentos e as necessidades por trás de qualquer mensagem. Isso não significa que sempre tenhamos que fazer isso em voz alta. Às vezes é bem óbvio o que as pessoas estão sentindo e necessitando. Não é preciso dizer. Elas sentem em nosso olhar se estamos realmente tentando nos conectar com elas. Observe que isso não exige que concordemos com todo mundo. Não significa que precisamos gostar do que estão dizendo. Significa que lhes damos essa dádiva preciosa da nossa presença, de estar presentes nesse momento diante do que está vivo neles, e que estamos interessados nisso, sinceramente interessados, não como técnica psicológica, mas porque queremos nos conectar com a energia divina neles no momento. Pergunta: o processo de se conectar com a energia divina nos outros, usando a CNV, parece bastante claro no papel. Mas não é difícil viver realmente com base nesse princípio? Praticamente todo mundo que estuda a comunicação não violenta diz duas coisas. Primeiro, que é fácil, ou seja, que é simples. Apenas duas perguntas. E tudo o que temos a fazer é manter a comunicação, o foco da atenção, a consciência no que está vivo em nós e no que tornaria a vida mais maravilhosa. Muito simples. A segunda observação que fazem é que é difícil. Agora, como algo pode ser tão simples e tão difícil ao mesmo tempo? É difícil porque não nos ensinaram a pensar sobre o que está vivo em nós. Fomos educados para nos encaixar em estruturas nas quais poucas pessoas dominam. E nos ensinaram a prestar mais atenção no que os outros, principalmente as autoridades, pensam de nós. Sabemos que, se nos julgarem maus, errados, incompetentes, burros, preguiçosos, egoístas, seremos punidos. E se nos rotularem como jovens bons ou maus, funcionários bons ou maus, seremos recompensados ou punidos. Portanto, não fomos educados para pensar a partir do que está vivo em nós e do que tornaria a vida mais maravilhosa. A comunicação não violenta sugere que digamos às pessoas o que está vivo em nós em relação ao que estiverem fazendo. Queremos ser francos, mas sem usar nenhuma palavra que consista em imagens inimigas, incorretas, crítica, insultos e diagnósticos psicológicos. Muitos acreditam que não é possível fazer isso com algumas pessoas. Acreditam que algumas estão tão feridas, que não importa a comunicação usada. Não se chega a esse ponto. Não tem sido essa a minha experiência. Apenas pode levar algum tempo, como quando, numa das várias penitenciárias do mundo, não estou dizendo que essa conexão pode acontecer de imediato. Talvez leve algum tempo para que as pessoas punidas por um crime de fato confiem que estou sinceramente interessado no que está vivo nelas. Às vezes não é fácil persistir nisso,
porque meu próprio condicionamento cultural não me permitiu ser fluente nisso antes. E o aprendizado pode ser um verdadeiro desafio. Pergunta: como você faz inimigos reconhecerem o divino um no outro? Quando conseguimos fazer as pessoas se conectarem no nível da energia divina, é difícil manter essa imagem de inimigo. Em sua pureza, a comunicação não violenta é a maneira mais rápida e poderosa que encontrei de fazer as pessoas passarem de modos de pensar alienados da vida, em que querem se ferir mutuamente. A apreciação de se doarem umas às outras. Quando pus frente a frente Hutus e Tutsis, cujas famílias tinham sido mortas uns pelos outros, é espantoso termos conseguido em 2 ou 3 horas que cuidassem uns dos outros. É inevitável, inevitável. É por isso que uso essa abordagem. Dada a dimensão do sofrimento ocorrido, fico espantado ao ver como é simples e como pode acontecer depressa. A comunicação não violenta, de fato, cura rapidamente pessoas que experimentaram muita dor. Isso me motiva a querer que aconteça ainda mais depressa, porque, do jeito que fazemos hoje, com apenas algumas pessoas de cada vez, ainda leva tempo. Como conseguir que isso seja feito mais depressa com os outros 800 mil Hutus e Tutsis que não foram ao nosso treinamento e com o restante do planeta? Eu gostaria de examinar o que aconteceria se fizessem filmes ou programas de televisão com esse processo, porque vi que, quando 2 pessoas passam pelo processo com outras observando, há aprendizado, cura e reconciliação também na vida dos espectadores. Gostaria de explorar maneiras de usar os meios de comunicação para que massas de pessoas passassem rapidamente por esse processo juntas. Pergunta: até que ponto nossa necessidade de doar um ao outro é básica? Acho que enriquecer a vida é uma das necessidades mais básicas e poderosas que todos temos. Outra maneira de dizer isso é que necessitamos agir a partir da energia divina dentro de nós. E acredito que, quando somos essa energia divina, não há nada de que gostemos mais, nada em que encontremos mais alegria do que enriquecer a vida, do que usar nosso imenso poder para enriquecê-la. Por outro lado, sempre que procuramos satisfazer essa nossa necessidade de viver essa energia divina, de contribuir para a vida, também há outra demanda e um pedido que a acompanha. Temos necessidades de informação e assim fazemos um pedido de retorno da pessoa cuja vida tentamos enriquecer. Queremos saber: minha intenção está sendo cumprida por minha ação? Minha tentativa de contribuir teve sucesso? Em nossa cultura, esse pedido é distorcido e pensamos que temos necessidade de que a outra pessoa nos ame pelo que fizemos, que aprecie o que realizamos, que nos aprove pelo que executamos.
e isso distorce e estraga a beleza do processo como um todo. Não é da aprovação do outro que precisamos. Nossa verdadeira intenção é usar nossa energia para enriquecer a vida, mas necessitamos do retorno. Como saber se meu esforço teve sucesso sem receber retorno? E posso usar esse retorno para me ajudar a saber se estou fluindo na energia divina. Sei que estou quando sou capaz de valorizar tanto uma crítica quanto um agradecimento. Pergunta: você enfrentou alguma barreira cultural ou linguística nesse processo? Fico espantado por terem sido poucas e pequenas. Quando comecei a ensinar esse processo em outra língua, realmente duvidei que isso pudesse ser feito. Lembro-me da primeira vez que fui à Europa. Eu iria primeiro a Munique e depois a Genebra. Minha colega e eu nos questionávamos se conseguiríamos transmitir isso em outra língua. Ela falaria em francês e eu estaria lá para que ela me fizesse perguntas se algo acontecesse. Eu, pelo menos, tentaria ver se conseguíamos transmitir a ideia por meio dos intérpretes. Mas funcionou muito bem, sem nenhum problema. E acontece a mesma coisa em toda parte. Portanto, eu simplesmente não me preocupo com isso. Falo em inglês, você traduz e funciona muito bem. Não consigo pensar em nenhuma cultura na qual tivéssemos tido algum problema, afora pequenos detalhes, mas não com a essência. Além disso, repetidas vezes, depois dos treinamentos, várias pessoas no mundo inteiro me dizem que, em essência, é isso que sua religião diz. É coisa antiga. Elas sabem disso e ficam gratas por essa manifestação. Mas não é nada novo. Pergunta: acredita que uma prática espiritual é importante para praticar a não violência? Recomendo em todos os workshops que as pessoas reservem um tempo para se fazer a pergunta: como escolho me conectar com outros seres humanos? E ter a máxima consciência possível disso, com a certeza de que é uma opção delas, e não um modo como foram programadas para escolher. De verdade, de que modo você escolheria se conectar com outros seres humanos? A gratidão também tem um papel importante para mim. Quando tenho consciência de uma atitude humana pela qual quero expressar gratidão, consciência de como me sinto quando ela ocorre, seja uma atitude minha, seja de outra pessoa, e qualquer que seja a necessidade minha que ela atenda, então exprimir gratidão me enche da consciência do poder que nós, seres humanos, temos de enriquecer vidas. Isso me faz perceber que somos energia divina, que temos uma enorme capacidade de tornar a vida maravilhosa e que não há nada de que gostemos mais do que fazer exatamente isso. Para mim, essa é uma prova potente de nossa energia divina. O fato de termos esse poder de tornar a vida tão maravilhosa e de não haver nada
de que gostemos mais. É por isso que parte da minha prática espiritual é ter consciência da gratidão e expressá-la. Pergunta: você foi influenciado por movimentos do passado que tentaram combinar espiritualidade e mudança social, como os de Gandhi ou Martin Luther King? Bom, sem dúvida fui afetado por eles, porque estudei personagens históricos que colocaram em prática coisas que valorizo. E sem dúvida esses dois fizeram isso. O tipo de espiritualidade que prezo é aquele em que se tem grande alegria ao contribuir para a vida, não só sentando e meditando, embora sem dúvida a meditação seja valiosa, mas a partir da meditação, a partir da consciência resultante, gostaria de ver pessoas em ação, criando o mundo onde querem viver. Aqui encerra a leitura do livro Vivendo a Comunicação Não Violenta, de Marshall Rosenberg. Com gratidão por essa leitura maravilhosa.